A gente estava falando dessa estratégia que a Tainá trouxe muito bem, o Pedro e a Débora também, viu, Larissa? De que o governo agiu muito bem e venceu essa queda de braço no sentido de que esperou a poeira baixar, esperou o assunto se diluir, esperou Luiz Inácio Lula da Silva ter o apoio de outros líderes da América do Sul em relação àquela frase desastrada, e agora Joe Biden também contra Benjamin Netanyahu, e aí Mauro Vieira chegou num ambiente muito mais confortável, né? Surfou, né, na comissão hoje. Foi uma comissão esvaziada, uma comissão que durou pouco. A gente sabe quantas vezes, né, acompanhamos em comissão falas longas, foram 2h30 praticamente só. Respondeu o que quis e foi perguntado muito mais por senadores do próprio governo, que aproveitaram para fazer, mas eu queria que o senhor explicasse como que está o trabalho do Itamaraty. Não teve um trabalho de oposição hoje. Foi a estratégia traçada lá atrás pelo Palácio do Planalto, que foi sendo construída. Primeiro, tentaram nos primeiros dias convocar o Mauro Vieira e ele, a mando do Palácio do Planalto, se colocou à disposição. Não, gente, não precisa me convocar, eu vou. Vamos marcar uma data boa para eu ir. Essa data foi longa, porque já temos aí o quê? Um mês praticamente, desde a fala do Lula sobre naquela comparação do Holocausto com o que vem passando o povo palestino. Depois marcaram para a semana passada, ainda assim conversaram e ele pediu, posso ir na semana que vem? E chega numa quinta-feira de manhã aqui no Senado, onde pelo menos metade dos senadores já foram para suas bases. Então, conversando hoje com alguns senadores, depois dessa comissão, realmente foi traçado ponto por ponto do que eles fariam ali para que, chegando hoje, ele não fosse colocado contra a parede e para que não fosse uma comissão para que a oposição conseguisse ali colocar o próprio chanceler numa situação de não saber o que responder ou da oposição fazer aqueles vídeos de ir para as redes sociais tentando, abre aspas, lacrar. Hoje a gente não teve nada disso. Claro que um mês depois isso já era previsto acontecer. Não foi por acaso que lá atrás se negociou, então, que demorasse. Só que como ele se colocou à disposição, vamos marcar a data. Essa data eu posso ir. Não tinha nem argumento para a oposição dizer no sentido de que, ele não está querendo ir. Não, eu já marquei a data. Só não vou de imediato como vocês estão querendo, mas eu vou. Nesse tal dia, eu vou. E foi assim que aconteceu. Para encerrar, só queria trazer um detalhe, que tem também um novo presidente na Comissão de Relações Exteriores do outro lado, lá na Câmara dos Deputados. Conversei com um deputado do PSDB há pouco e eles também estão nessa expectativa de, nos próximos dias, ouvir o próprio ministro. Só que é isso, se lá atrás queriam emparedar, se hoje não emparedou aqui no Senado, que dirá daqui uns dias lá na Câmara dos Deputados, né? No frigir dos ovos, então, essa declaração de Lula acabou com a possibilidade dele costurar um acordo entre Hamas e Israel, que era muito difícil, mas ele perde essa interlocução e, como você disse, né, Tainá, cristalizou a oposição dos evangélicos ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um impacto mais doméstico do que externo no final, né? Exatamente, porque lá fora ele ganha ponto, ganha aderência ao seu discurso, é compreendido pela comunidade internacional, né, e ganha o apoio de agentes de peso, mas não tem reflexo aqui dentro. E o ponto conflitante de quando a gente conversa com as fontes é esse, porque eu pergunto como é que vocês vão resolver aqui, porque sempre o argumento é olhando para quanto Lula tinha razão nas críticas aos assassinatos em Gaza. Está vendo? A comunidade internacional está aderindo ao discurso do presidente brasileiro. Mas isso não tem reflexo aqui. E o que o governo está tentando fazer? Melhorar a popularidade.